E a alta nos preços dos fertilizantes, elas continuam chamando a atenção do produtor brasileiro. A gente sabe que esse movimento começou já há alguns meses e vem se intensificando. A gente precisa entender agora se há espaço para a continuidade dessas altas, se elas vão de fato continuar acontecendo e o que tem motivado esse movimento. Para isso, nada melhor do que a gente conversar com um especialista. A gente convidou o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, para estar conosco nessa quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas, para a gente falar um pouco mais, então, sobre este mercado. Jefferson, bom dia. Seja bem-vindo, é um prazer receber você mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada. Muito obrigado a vocês, prazer falar novamente contigo. Prazer é nosso. Jefferson, vamos entender, segue esse movimento de alta aí dos fertilizantes e a gente viu nos últimos dias uma subida forte, né? Todos os grupos de fertilizantes estão subindo ainda? Estão subindo e subindo muito, né? Alguns produtos como o MAP, por exemplo, subindo 8, 9% na semana, fosfatados realmente muito representativos, a ureia subindo bem, então realmente esse momento nós estamos vendo aí patamares bastante expressivos. Eu diria que dos últimos 9 anos, desde 2012, nós estamos atingindo aí os maiores patamares. Está bem complicado realmente a alta nos preços. Vamos por grupos, então, que eu acho que a gente consegue trazer uma análise mais detalhada, né, Jefferson? Quando a gente olha para o MAP, 8 a 9% de alta aí na semana, o que motivou esse movimento? Por qual o contexto em que essa alta está inserida? Vamos lá, primeiro nós temos uma demanda, uma expectativa, melhor dizendo, de demanda para o Brasil e para o mundo inteiro de alta. Isso é um reflexo, claro, de preços elevados de soja e de milho, que impulsionam o aumento de área, não só aqui, mas em todo o mundo. Esse é o primeiro ponto, né? Lá no final do ano passado nós tivemos a questão das taxas impostas pelos Estados Unidos, tem um reflexo também, mas agora nesse momento, no Brasil em especial, nós estamos vendo uma restrição na oferta de produtos. Esse é o detalhe mais importante. Muitos produtores com quem eu converso estão dizendo que estão com dificuldade de encontrar preço para fertilizantes no curto prazo, no caso da soja, e também pensando no milho safrinha. Não está muito fácil de encontrar preço. Não é nem só o patamar elevado. Nesse momento, se fala em restrição de oferta de fertilizantes. Esse é um detalhe importantíssimo. Jefferson, portanto, a gente tem essa continuidade aí no horizonte, essa continuidade do avanço dos preços diante desses, não sei se a gente pode chamar de fundamentos, mas dessas variáveis que o mercado observa e apresenta. A gente tem espaço, portanto, para isso continuar, porque aqui na América do Sul a gente nem começou a nossa nova safra ainda, né? Diante disso, a gente tem uma tendência também de uma intensificação da nossa demanda, ou nesse momento esse produtor olhando para esse movimento está um pouco mais contido e acaba ajudando a trazer pelo menos um equilíbrio para os preços aqui no nosso mercado? A demanda está muito aquecida, ela vem aquecida desde o início do ano, ela continua aquecida, os produtores estão olhando preços não só para a soja, quem não comprou, para o milho safrinha 22, para a soja 22, 23. Mesmo com preços elevados, a demanda continua aquecida. Isso é o que se fala no mercado. E aí, claro, nós olhamos esse ponto, né, como importante e pensando até numa possível restrição de oferta, traz uma certa preocupação para o produtor. Nós observamos isso aqui dentro com produtores que ainda não compraram, a preocupação em adquirir as matérias-primas para a soja, que vão começar os trabalhos a partir de setembro. Esse é um ponto importante. Claro que nós temos que olhar outros fundamentos também, por exemplo, as importações. Nós estamos aí acompanhando os 5 primeiros meses do ano, com um aumento nas importações comparado ao ano anterior, mais ou menos pelas minhas contas 10 a 11%. Então esse é o detalhe. Claro, qual a perspectiva para nós aqui em consumo? É um aumento expressivo para essa temporada. Dado o aumento de área, os preços são muito atrativos, o produtor brasileiro está vendendo a soja com patamares bastante expressivos, elevados. Isso faz com que ele pense em investir mais na lavoura, consumir mais fertilizantes e, claro, também o aumento de área. Tá certo. É um conjunto, é um pacote, né? Nós podemos dizer assim. Tá certo. Quando a gente olha para a ureia, a situação é semelhante. A gente vê também que esse salto acontece também nos preços da ureia. E num estudo que você nos mandou, Jefferson, você nos traz essa relação entre a ureia e o petróleo. É uma relação que precisa ser feita e a gente vê uma escalada dos preços do petróleo aí recentemente sendo também registrada pelo mercado, né?
Sem dúvida, sem dúvida. A relação entre ureia e petróleo é muito estreita, né? Nós estamos falando de uma produção a partir... É um derivado, a ureia é um derivado do petróleo, esse é o detalhe importante, né? Não só a ureia, mas outros nitrogenados. Então, quando nós vemos um aumento no preço do barril do petróleo, é provável também que nós observamos um aumento no preço da ureia e dos outros nitrogenados. Esse é um detalhe importante. Se não bastasse o petróleo, nós temos uma demanda extremamente fomentada, não só no Brasil, mas em todo o globo. Vou pegar um exemplo para você, no caso da Índia. A Índia é o segundo maior consumidor de ureia do mundo. E nós estamos vendo seguidos leilões em procura de ureia e com volumes pequenos de aquisição. Certo? Esse é um detalhe importante e tudo isso traz pressão de alta para os preços. Nós esperamos o mercado como um todo, né, que a Índia volte a buscar ureia nessa semana e pressione ainda mais o preço da ureia. Esse é o detalhe importante. E aí, além disso, é importante dizer, eu estou observando também uma queda na produção de ureia na China, maior produtor do mundo de ureia. Então, você está tendo uma crise no lado da oferta, uma redução, no caso, e uma demanda bastante fomentada. Isso é um problema muito sério e, claro, aponta sinais para os preços. Tá certo. Bom, já eu quero entender como tudo isso vai impactar para o produtor brasileiro, como estão as relações de troca, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre os fosfatados, Jefferson, para a gente completar esse grupo e aí então a gente vai trazer essa realidade para o mercado, como é que estão as nossas compras de insumos, como que nesse momento estão se comportando os preços dos fosfatados. Nós tivemos um aumento muito expressivo, por exemplo, no caso do super triplo. Né? Observa aí mais de 140% no ano de aumento para a tonelada do superfosfato triplo. Nós estamos vendo um aumento também expressivo para o MAP, para o super simples, então todo o complexo de fosfatados subindo bastante e, claro, impulsionados por essa demanda não só brasileira, mas global. Eu acho que só para finalizar é importante falar do cloreto também. Claro. O cloreto ele vem de uma escalada importante. Eu observo aí quase 80% de aumento no ano de 2021, é muito importante. A relação de troca dele lá no final do ano passado para a soja era muito boa. Agora nós já estamos vendo um cenário um pouco mais delicado para a relação de troca do cloreto. Ainda está dentro do padrão histórico, mas está perdendo a competitividade. Tá. Essas altas todas, Jefferson, elas já sinalizam relações de troca menos favoráveis para o produtor brasileiro, mas ainda em níveis que elas podem ser empregadas e trazer resultados positivos para o produtor, ou realmente não é momento dele ir buscar essa operação agora diante dessas altas tão elevadas? Certo, vamos lá. Eu gostaria de separar, eu acho que é bom a gente separar em alguns pontos, né? Vamos separar por safra. Começando por agora, soja, certo? Eu acho que o produtor não tem muitas alternativas nesse momento. Né? Ele está muito próximo de fechar a janela de compra, ele não tem muita alternativa, ele vai ter que comprar. A relação de troca, realmente, se a gente olhar agora, ela não está melhor, ela perdeu muita competitividade, mas com esse cenário de escassez de oferta de produtos que nós estamos observando no mercado, restrição de preços, não tem muito o que o produtor esperar, infelizmente. Ele está ainda com um ponto positivo que a soja de janeiro desse ano até agora, pensando em 22, ela se valorizou bem. Esse é um detalhe, isso sustentou a relação de troca. Se esse fato não tivesse ocorrido, essa valorização expressiva da soja para 2022, nós observaríamos hoje uma relação muito pior do que está. Então esse é um detalhe importante. Pensando para o ano que vem, 2022, que os produtores também estão olhando e se questionando para o milho safrinha, algodão, nós temos um cenário um pouco mais delicado. Porque o milho, por exemplo, está num preço bastante elevado. Nós estamos olhando algumas praças aí, como no Mato Grosso, $11 por saca, que é um preço bastante atrativo. Aí, se nós olharmos o lado da ureia, a escalada no preço dela vem fazendo com que a relação de troca, que há um mês atrás era muito boa, começa a ficar não tão vantajosa, fica ruim para o produtor trocar. Então, ele está numa linha muito estreita nesse momento, de compra ou não compra. Esse é o detalhe importante. Se ele quiser tomar decisão, tem que tomar decisão rápida, porque nós estamos observando um aumento na demanda contínua de fertilizantes, pode-se ter maiores níveis de preço e, claro, olhando o preço de soja e milho também é uma incógnita, ainda mais pensando em safra americana. Então, a tomada de decisão para a ureia, para milho safrinha, ela deve ser rápida. Não temos muito espaço para pensar se o produtor quiser fechar agora. Claro, ele ainda tem uma janela boa ali para frente. E aí, por fim, nós temos que olhar a safra 22-23, que existe uma demanda hoje e os produtores já estão olhando. Essa safra é ainda mais delicada, porque
Hoje, o produtor que optar por comprar o fertilizante, é importante dizer a ele está pagando o maior preço dos últimos 9 anos, pelo menos. Meu Deus. Esse é o detalhe. Então, esse é o ponto. Ele está pagando muito caro pelo fertilizante. E aí a questão que fica é, pensando em relação de troca, será que essa soja hoje, que está com um preço bastante vantajoso para o produtor, continuará vantajosa lá para a safra que vem? Então, uma operação arriscada. Ele fechar o fertilizante agora, 22, 23, e deixar a soja aberta, é realmente uma operação bastante complexa e arriscada. Eu, na minha opinião, não faria dessa forma. Até porque, né, Jefferson, a gente entende que esse contexto de oferta e demanda para cada grupo de fertilizantes é totalmente determinante para a gente entender o preço, mas é sabido que a alta das commodities, de uma forma geral, desencadeou um movimento de alta dos insumos generalizada, né? Então, sem dúvida. Essa parte dessa alta dos fertilizantes está muito ligada a essa alta das commodities, né? Claro, sem dúvida. Se a gente olhar, isso gera um círculo, vamos dizer assim. O aumento de preço da soja, do milho, leva ao quê? Leva ao aumento na área. O aumento na área leva ao aumento na demanda do fertilizante. E, claro, o aumento na demanda significa pressão dos preços. É esse o movimento. Por isso, se nós observarmos as máximas da soja, do milho em Chicago, quando foram, vamos lá, em 2008 tivemos um rally importante, 2012 tivemos a máxima histórica e os preços dos fertilizantes também, nessas duas épocas, atingiram patamares expressivos e com bastante altas. Esse é o detalhe. E aí o que nós estamos observando agora, pelo menos no curto prazo? Que existe espaço para mais altas, esse é um ponto importante, e que talvez, por isso que eu digo talvez, que existem muitos fatores que podem influenciar até lá, no final do ano, podemos observar uma queda. Eu acho que não vai ser uma queda muito expressiva e muito rápida. Eu acho que ela vai demorar para acontecer para o próximo ano. Tá. Jefferson, como que a gente consegue encaixar nisso tudo essa movimentação do dólar? Porque o dólar está bem mais baixo do que, por exemplo, na última conversa que nós tivemos. Isso para a gente fazer um panorama, né, curto para o produtor entender o que a gente está querendo dizer. Mas a gente viu o dólar se aproximar de R$6, né? Hoje a gente está com a cotação, nesse momento, o dólar comercial, R$5,05. Obviamente que se a gente olhar para o câmbio futuro, a gente vai ter uma pequena diferença. Mas, olhando para esse dólar mais baixo, como é que isso tem influenciado na formação dos preços dos fertilizantes? Porque, nesse momento, há outros fatores muito mais fortes que motivam a alta do que essa queda do dólar poderia provocar um reajuste para baixo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos que olhar o seguinte também, a queda do dólar incentiva a compra por parte do produtor. O produtor, quando vê uma queda, ele vai ao mercado, ele tenta pegar um preço mais vantajoso. Sobretudo aquele produtor que compra matéria-prima em real. Esse é o detalhe, né? O produtor que compra em real, ele vê uma baixa cambial, como está acontecendo agora, e ele vai até o mercado comprar matéria-prima. Só que o ponto que fica é assim, hoje a escalada do preço do fertilizante em dólar não está compensando essa queda do câmbio aqui para nós. Tá. Esse que é o detalhe. Tem possibilidade desse câmbio romper os R$5? Eu não sou um especialista na área cambial nem econômica, mas pelo que eu acompanho, de forma rasa, eu vejo que existe possibilidade de romper os R$5. Sim. Talvez chegar a 4,80. A questão que fica é, os fertilizantes em dólar acompanharão isso? Eu acredito que não. Eu acho que a queda do dólar não compensará a alta que nós teremos para os fertilizantes, pelo menos no curto prazo. Jefferson, talvez a melhor orientação que a gente possa dar para o produtor agora seja justamente essa de, ao fazer a sua aquisição de fertilizantes, caso seja necessário, agora ele precise, por algum motivo, participar do momento agora, fazer travas também, uma operação estruturada com a venda da sua produção, seja soja, seja milho safrinha, seja algodão, precisa ser uma operação estruturada. Sem dúvida, sem dúvida. Estruturada em duas formas, né? Vamos lá, eu comprei o fertilizante agora, eu vou vender uma parte da minha produção, não preciso me comprometer com um grande volume, mas eu vendo e eu cubro aquele custo. Vendo a soja em dólar, compro o fertilizante em dólar. Vendo em real, compro em real. Esse é o detalhe importante. Porque quando você causa um descasamento de moedas, eu sempre digo isso e enfatizo, porque é muito importante, você está totalmente exposto a um risco muito elevado. Câmbio é complexo, é difícil de se prever qualquer coisa, então deixar as pontas abertas significa uma gestão muito complicada de risco, e esse é o ponto mais importante. A minha opinião é que o produtor ele não precisa acertar realmente os melhores momentos, ele precisa ter o quê? Uma gestão de risco, isso é o mais importante para ele. Jefferson, quando a gente olha para a safra 21-22,
quanto a gente já tem de comercialização dos nossos, ou quanto a gente já tem de aquisição dos fertilizantes pelos produtores brasileiros? A gente consegue já mensurar esse volume? Vamos pensar em soja. Mato Grosso, por exemplo, está com praticamente totalmente o volume adquirido. Mato Grosso, Paraná, aqui nós temos alguns produtores ainda procurando, Rio Grande do Sul também, Mato Grosso do Sul bem avançado. Então o ponto que fica agora o pessoal está muito de olho mais no que? No milho safrinha 22, aqueles que não compraram ainda. E como eu te falei, está rodando volume para 22, 23. Qual que é o risco agora do 22, 23, na minha opinião? E voltando a dizer o produtor, porque ele não tem um mercado tão formado de soja para 22, 23. Então ele não sabe por quanto ele vai vender essa soja. Dado isso, ele está comprando fertilizante num preço bastante elevado e não se sabe ainda qual vai ser o preço que ele vai vender a soja lá na frente. Agora, se ele tiver preço para a soja lá na frente, ele olhando a relação de troca, historicamente, a relação estiver boa, não tem nada que impeça ele de comprar. Ele pode ir lá e comprar sem problema algum, porque ele está fazendo uma operação realmente pautada no quê? Na compra do insumo e na venda da soja. Eu tenho a relação de troca em minhas mãos. Inclusive, você falou sobre essa questão de ser o maior preço dos últimos 9 anos, né, Jefferson? Pensando em 2012, vamos lá, 2012 atingiu patamares importantes e de lá para cá nós não tivemos preços tão expressivos como os de agora. Então isso que é o detalhe importante de dizer para o produtor. Se ele optar agora por comprar o fertilizante para 22, 23, ele estará pagando o maior preço dos últimos 9 anos. Qual que é o detalhe importante? Soja e milho. Quanto que eu vou vender a minha soja e o meu milho lá para frente? Se eu já tenho mercado, ok, maravilha, faço a venda, não tenho mais problemas. Se eu não tenho ainda, eu vou deixar uma ponta muito importante aberta. Tá certo. Jefferson, te agradeço muito pela companhia, como sempre, suas análises muito pontuais, muito detalhadas, com informações que realmente agregam muito para o dia a dia do produtor. Eu te agradeço mais uma vez por estar conosco no Notícias Agrícolas e já te convido para voltar mais vezes. Obrigada. Muito obrigado, agradeço a todos e um excelente dia para vocês. Obrigada, excelente quarta-feira para ti também, bom trabalho. Até mais. Bom trabalho, tchau, tchau. Tchau, tchau. Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, conosco nessa quarta-feira, para nos trazer esse cenário, portanto, detalhado, preços dos fertilizantes subindo agressivamente aí nas últimas semanas, altas de até 8, 9% para o MAP, a ureia subindo, os fosfatados subindo, o cloreto de potássio superando $435 por tonelada no Brasil. Enfim, é uma alta generalizada dos fertilizantes, a demanda é muito forte, a oferta traz algumas preocupações, como bem colocou aqui o Jefferson, né, pontuando algumas situações como a queda na produção de ureia na China, que é o maior produtor mundial deste insumo. Então a gente está ali de olho nas questões da matéria-prima, das dificuldades de encontrar matéria-prima para alguns fertilizantes. Isso ajuda a puxar bastante os preços. Se você está chegando agora nessa entrevista, já ela vai estar disponível na íntegra para que você entenda melhor qual é esse contexto completo do mercado de fertilizantes na análise do Jefferson Souza da Agriinvest. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.